tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do nosso Educa Floripa. No programa de hoje, nós vamos trazer aqui um quadro muito legal, que é o quadro Lado B. Vamos conhecer a Geisa da Cunha Ferreira, lá do NEIM, professora Sueli Gadotti Rodrigues. No quadro Ser Professor, lá do NEIM Chico Mendes, a gente vai conhecer a Lilian Zilli. E também no quadro é o seguinte, o tema é bons relacionamentos. Hoje, para bater um papo aqui com a gente no Educa Floripa, a gente convidou a Nívia Barros Escolto, que é chefe de departamento lá do DIME. A gente vai conhecer um pouco mais o que é o DIME, o que o DIME faz, né? E é um prazer te receber aqui, Nívia. Obrigada, eu agradeço imensamente o convite, né? Sempre é bom estarmos em espaços onde nós possamos falar sobre o nosso trabalho, né? Na Secretaria de Educação de Florianópolis, né, que a todo momento, né, tem trazido práticas, né, para mudar as realidades, né, para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. Então, estou bem feliz em estar aqui contigo hoje. Nós é que estamos felizes por te receber aqui. Nívia, 18 anos na educação, é isso? 18 anos, né? Eu tenho um percurso formativo, né, um pouco entre duas áreas do conhecimento, né, porque a minha primeira graduação eu fiz em psicologia. Também fiz magistério, né, o antigo magistério, então eu atuei no município onde eu morava, porque eu moro há 18 anos em Florianópolis, né? Ok. Eu não morava aqui antes, né, então no município de Esteio, no Rio Grande do Sul, eu exercia a docência, né, em séries iniciais na época, né, e concomitante a isso eu fazia faculdade de psicologia. Né? Aí terminei a graduação em psicologia, né? Na ocasião lá no município eu atuei também como assessora pedagógica. E em 2004 eu vim para Florianópolis, né? E a minha vida a minha vinda para Florianópolis, né? Ela inaugurou um novo tempo formativo e de percurso profissional. Que aí eu ingressei também na prefeitura de Florianópolis, né? Trabalhei um ano como professor substituto. E depois eu prestei concurso público para o cargo de auxiliar de sala, onde eu trabalhei durante 10 anos, né? Só que sempre, né, eu como sou formada em psicologia, eu sempre atuei nas duas áreas, né? Atuei em clínica, né? Nesse ínterim fiz algumas formações na área de psicologia, né? Só que o que foi acontecendo, né? Eu fui ingressando cada vez mais na rede e em 2010, quando eu passei no mestrado da Federal, eu precisei fazer uma escolha, né? Então, eu me descredenciei do CRP e me dediquei exclusivamente à educação. Somente à educação. Somente à educação. E aí... Que bom, né? Ganha a educação, né? Fala pra gente um pouquinho, você hoje tem um cargo de chefia ali no DIME. O que é o DIME? Do que o DIME cuida, né? Dentro da Secretaria Municipal de Educação? Não, o DIME, né, é o Departamento de Integração, Mediação e Avaliação de Desempenho, né? Que ele foi instituído... O DIME já tinha desde 2017, né? Só que com a Lei 706 de 2021, o DIME abarcou as questões de avaliação de desempenho, que antes ficavam vinculadas a uma gerência, né? A GEGOA, que foi extinta, né? E aí o DIME abarcou as questões de avaliação de desempenho também. Né? Então, nós temos um comitê de mediação no DIME, e também o DIME cuida de toda uma parte assim, de processos funcionais, né, da avaliação de desempenho dos servidores, os contratados em caráter temporário e os servidores efetivos também admitidos via concurso público. Então, basicamente, a função é avaliar e mediar. Mediar. E né? Concomitante a isso, temos a nossa ouvidoria setorial que funciona no DIME também, né? E temos 2 colegas que trabalham com os processos funcionais que chegam ao nosso departamento e são de nossa responsabilidade. Antes da gente entrar nesse assunto, nesses 2 assuntos, Claro. nesses 2 temas de mediação e de avaliação, como é que é o organograma hoje do DIME? Então, como é que funciona ali? Sim, nós funcionamos, né? Nós temos uma equipe que sou eu a chefia, né? Temos uma assistente social que ingressou agora em agosto, um psicólogo, temos também a colega que coordena o comitê de mediação, né? Então, são 2 pessoas que cuidam dos processos, a colega do comitê de mediação, a coordenação, e a nossa ouvidora, né? Então, cada um de nós, ele é responsável por algumas demandas, mas sempre trabalhando em equipe, né? Sempre no sentido de a gente construir uma equipe qualificada e multidisciplinar, onde a gente possa estar atuando nas demandas que chegam ao departamento. Tá certo. Onde fica a sede de vocês? Então, a sede fica hoje na Conselheiro Mafra, 656, no 5º andar. Junto com... É o prédio onde funciona a Secretaria
Isso, o prédio onde funciona a Educação, Secretaria né? de Educação. Maravilha. Bom, agora a gente vai falar de avaliação. E a minha curiosidade é o seguinte: como é feita a avaliação, né, do servidor na educação? Eu lembro, quando eu era garoto, até eu comentei isso, né? Algumas vezes entrava alguém na sala de aula, né? Ficava lá atrás da sala, olhando e anotando o que o professor falava, né? Como se estivesse avaliando. Certo. É assim hoje? Ou é um teste? Ou alguém vai lá dar uma conferida? Como é que é isso, a avaliação? Então, que bom que mudou, né, Duran? Que bom que nós avançamos um pouco nessa questão da avaliação de desempenho, que, como eu costumo dizer, eu tenho me dedicado a esse tema há 3 anos, né, que foi meu ingresso na Secretaria de Educação e os determinados setores que eu passei, né? Então, hoje, como que funcionam as avaliações? Nós temos 2 tipos de avaliação, que é a avaliação dos servidores contratados, né, em caráter temporário, que são os ACTs, e também temos as avaliações de estágio probatório, certo? A avaliação de estágio probatório, ela é regida pelo decreto 16.550 de 2016, o servidor é avaliado semestralmente, né? A priori é semestralmente, claro que às vezes o servidor precisa se afastar, né, por motivo de saúde, então todos esses afastamentos estão previstos no decreto. O servidor substitutos, né, eles têm uma portaria que regulamenta essa avaliação, que é a portaria 36 de 2018, onde o servidor tem, no mínimo, né, uma avaliação realizada por ano, certo? Então, o servidor, né, o substitutos escolhe a vaga no início do ano, né? A princípio tem uma grande escolha de vagas no início do ano, e ao longo do percurso dele na unidade, né, a chefia imediata, junto com uma comissão de avaliação, que é constituída uma comissão de avaliação nas unidades, né, com o diretor que é a chefia e coordena esse processo, mais 2 pessoas da equipe pedagógica. E a ideia, né, como prevê na nossa portaria, é que o servidor seja acompanhado e essa avaliação seja um processo construído junto com ele. Mas esse acompanhamento é lá em loco, na sala de aula? Porque é no processo, na entrega da documentação, né? Porque cada área de ensino nossa tem uma especificidade da prática docente. Então, a ideia é que essa chefia, né, juntamente com a equipe pedagógica, possa acompanhar esse servidor e que a avaliação não seja só um instrumento a ser preenchido, um formulário, digamos assim, né? Que seja acompanhado, claro. Daí, no final, tem o preenchimento do formulário, né, para deixar registrado como foi o desempenho dele durante a permanência dele na unidade, tendo em vista que os ACTs, né, alguns têm portarias até o final do ano, né, o contrato até o final do ano, e outros têm portarias de 15 dias, 30, 40 e tempos enfim, menores. Tempos menores, né? O estágio probatório, ele é realizado para profissionais concursados, né? Isso mesmo. Concursados fizeram um concurso público e são efetivados. Esse estágio probatório, ele dura quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Então, a cada 6 meses, exatamente, ele é avaliado ali, acompanhado, né? Isso. Depois desse período do estágio probatório, provou que é bacana, vai, continua. Aí ele adquire a estabilidade. A estabilidade. Né? A estabilidade. E ele continua sendo supervisionado, o desempenho então, avaliado, esse na desempenho? verdade, assim, todos nós, né, servidores públicos, nós temos o nosso estatuto, né, o estatuto do servidor, onde ali nós temos os nossos direitos e deveres, né? A ideia é que o servidor, né, adquiriu a estabilidade no serviço público, ele vai continuar o seu trabalho, né, e sujeito ao estatuto, né, onde, como eu já falei, temos os direitos e deveres. Okay. Nessa atuação dele, né, do servidor, se acontecer alguma situação, né, que fuja um pouco do que é esperado, aí sim, aí a via é processo administrativo. Não, ok, maravilha. Já deu para o pessoal de casa entender bastante como é que funciona essa avaliação de desempenho do servidor. A gente vai entrar também aí daqui a pouquinho nessa questão da mediação, mas antes, deixa eu chamar aqui o nosso quadro aqui no programa. Agora a gente faz uma pausa para conhecer o lado B de Geisa da Cunha Ferreira, uma professora do Núcleo de Educação Infantil, lá da professora Sueli Gadotti Rodrigues, que fica nos Ingleses, no norte da ilha. Eu comecei bem pequenininha, porque eu sempre fui apaixonada pelo desenho japonês. Eu olhava, eu assistia, e eu tinha aquela vontade assim eu me apaixonava pelos personagens, então eu queria botar os personagens no papel. Então aí eu comecei a rabiscar, comecei a fazer um traço aqui, um traço lá. Claro que quando eu era pequena os traços não saíam perfeitos, né?
mas foi uma paixão que eu sempre quis aprimorar. Então, com o tempo, eu fui me esforçando mais e hoje os desenhos eles saem. Então, hoje eu consigo fazer quadrinhos, eu consigo fazer desenhos maravilhosos, assim, porque eu não desisti. Eu fui atrás, eu fui melhorando cada vez mais o meu traçado, vamos dizer assim. Era bem simples, né? Aí, com o tempo, ele foi se desenvolvendo mais. Tem uns mais românticos. Já desenha também um pouquinho com as crianças? Desenhamos, a gente já fez alguns livros assim com eles, a gente teve um projeto do início do ano, que era um projeto sobre pequenos contadores de história, então a gente trabalhou muito a questão das histórias, dos desenhos, né? Então eu trouxe muitos desenhos para mim, porque às vezes eles ficavam assim, prof, eu não consigo desenhar que nem tu, mas sim, mas vocês são pequenos, vocês vão aos poucos, vocês vão se aprimorando. A prof também não sabia quando era pequena, mas a prof nunca desistiu e a prof começou a desenhar. Hoje a gente já vê a evolução deles, eles estavam de jeito, hoje eles já estão de outra forma, o desenho deles evoluíram. É uma habilidade que se desenvolve e que também mostra que a persistência e a dedicação nos levam a aperfeiçoar o que a gente faz. Exatamente, a dedicação. A gente fica se dedicando cada vez mais aquilo porque a gente quer melhorar, a gente quer dar o nosso melhor e o desenho aparece depois. E a gente começou a fazer um trabalho dentro da sala que foi muito legal, que foi mais questão cultural. E aí a nossa diretora disse assim, por que tu não usa aquela parede que não tem nada lá para fazer um desenho? Eu assim, uma boa ideia, vou trazer a cultura de Santa Catarina. E a gente desenhou e junto com as crianças a gente pintou, então foi muito divertido. A gente começou fazendo um projeto, era um projeto sobre a Amazônia. Só que assim, para a gente trabalhar a Amazônia, que é uma coisa tão ampla, a gente teria que começar com a nossa cultura. Então nós iniciamos com a cultura de Santa Catarina, né, onde a gente trabalhou o boi de mamão, a bernúcia, os pontos turísticos de Florianópolis, para depois que a gente conhecesse bem a nossa cultura, as nossas paixões, né, a gente pudesse subir pelo Brasil, conhecer outros estados, até a gente chegar ao berço do nosso país, né, que é a Amazônia. E é muito bacana, porque as crianças, além de se divertirem, elas aprendem. Aprenderam muito. O boi de mamão foi a grande paixão delas. Era boi de mamão para cá, era boi de mamão para lá. Então, a gente chegou a um ponto que a gente pintou e depois eles queriam um boi de mamão. Então, a gente construiu até mesmo um boi de mamão. Cada um levou o seu boi de mamão para casa. Então, eles ficavam encantados, eles cantavam as músicas. Então, foi encantador. E antes de voltarmos com a nossa entrevistada de hoje, eu convido para você acompanhar o quadro Ser Professor. Hoje o relato é da Lilian Zilli, professora que começou a sua trajetória no ensino fundamental e agora atua no infantil. Para ela, as crianças desafiam diariamente os professores a desenvolverem aprendizagens cada vez mais significativas. Na verdade, eu comecei na educação no ensino fundamental, no que chamava antigamente de primeira série, que hoje é o segundo ano, séries iniciais, né? E há 10 anos atrás, eu me encantei pela educação infantil e resolvi trocar, né? Quer dizer, trocar a gente nunca troca, né? Porque a gente está sempre envolvida nesse espaço da educação, né? Mas vim para a educação infantil. Por quê? Porque o desenvolvimento das crianças me chama muita atenção. A questão da infância, né? Como é que esse contexto de um NEM, como é que se dá esse desenvolvimento da criança, né? Como é que é essa questão do brincar, né? Da ludicidade, do aprender brincando, ou de se desenvolver brincando. Então isso que me chama muita atenção na educação infantil e me está aqui junto com as crianças, né? Cada vez desenvolvendo com eles propostas que levem eles a pensar, a refletir, a ampliar as experiências deles, né? Então é isso que me faz estar aqui nesse meio. Hoje nós estamos a todo momento desenvolvendo pesquisa, estudando sobre a criança, estudando sobre a pedagogia das infâncias, né? Porque as crianças são seres humanos complexos, né? E eles estão toda hora querendo dizer algo pra gente. E a gente precisa estar muito atento, ter um olhar muito desenvolvido, uma escuta muito sensível, estar sempre observando muito as crianças, escutando as crianças, né? Respeitando as crianças e aí gerando aprendizagem com elas. Mas com a criança, não tem tempo ruim?
Tem tempo ruim, tem tempo bom, mas te dou com certeza que tem mais tempo bom. Não tem tristeza, mas tem que ter muita energia. De volta com o nosso Educa Floripa, batendo um papo com a Nívia Barros Esculto, que é chefe de departamento lá do DIME. A gente está entendendo aqui como é que funciona esse departamento. O DIME também cuida das licenças, né? Gestação, amamentação e até de licença adoção, né? Olha que interessante. Como é que funciona administrar essas licenças? Então, assim, nós temos uma profissional, né, que ela cuida, né, desses processos, né? Então, os servidores, né, essas licenças, tem algumas que são especificamente para os profissionais ACTs, né? E outras os servidores efetivos. Então, são processos, né, que o servidor abre no protocolo, né, da prefeitura e a colega faz a análise, né, e depois, né, estuda a situação e despacha junto com a Fabrícia, né, que é a nossa diretora de gestão escolar, que o DIME é vinculado, né, à DGE. Bom, a gente estava falando aqui, antes do nosso início da nossa conversa, que um dos objetivos lá do DIME é restabelecer o diálogo, né? Como é que isso funciona na prática, né? Às vezes falta diálogo? Sim. Então, eu acho que um dos desafios do departamento, do DIME, né, para mim, assim, todos os dias, porque o diálogo, a priori, ele é inerente ao ser humano, né? Nós estamos sempre em diálogo, sempre conversando, né? Mas o que acontece? Por hora, no ambiente de trabalho, principalmente, que é onde nós gerenciamos os conflitos, né? Tentamos, né, gerenciar. Os conflitos, eles são naturais, acontecem, né? Quando as pessoas convivem, só que, por vezes, esses conflitos não conseguem ser dirimidos no ambiente de trabalho, junto com a chefia ou com os colegas de trabalho. E aí, o DIME, né, o Comitê de Mediação de Conflitos, ou o próprio DIME, eu, inclusive, as pessoas mandam um e-mail ou ligam pedindo, né, uma escuta, né, um acolhimento do departamento para pensar em possibilidades de restabelecer as relações, de trazer para o ambiente de trabalho, assim, uma certa tranquilidade, né, que as pessoas possam conviver minimamente. Né? Eu digo assim minimamente porque, né, nós sabemos que no local de trabalho nós temos, como eu falo, né, laços profissionais, né? Só que, por vezes, né, dependendo, esses laços profissionais, eles são interrompidos, né, por alguma situação pessoal, porque somos sujeitos atuando, às vezes a gente está com algum problema, às vezes a gente confunde as coisas, daí um colega falou conosco de uma forma diferente, a gente ficou chateado, né? Ou hoje, com o avanço tecnológico das ferramentas de comunicação que nós temos, né? O próprio WhatsApp dá muitos problemas, às vezes, nas unidades. Olha, ela falou isso, estava no WhatsApp, não estava. Então, nós, né, no DIME, principalmente eu que coordeno todo esse processo, nós estamos lá para ser um terceiro, né, uma pessoa que vai mediar essa situação e, principalmente, oferecer um espaço de escuta. Porque do tempo que eu estou no DIME, eu tenho observado que, às vezes, as pessoas precisam conversar. Elas precisam um espaço acolhedor, de diálogo e de escuta. E eu mesma já atendi alguns casos que só ter ido lá conversar já resolveu o problema. Resolveu, assim, consideravelmente alguma situação que o servidor estava angustiado, né? Porque o pessoal chega muito angustiado, né? E aí tem as questões de relações entre chefia, entre servidor, que sempre são bem delicadas, né? Nem sempre é muito tranquilo, né? E hoje também tem muitas questões de violência entre os estudantes, né? E o profissional, ele precisa de ferramentas e muitas vezes não sabe como resolver. Então, o DIME, ele tá para ser esse departamento que a pessoa possa chegar, se sentir à vontade para nos procurar e falar das suas dificuldades e tentar melhorar. Esgotadas tentativas na unidade de se resolver o problema, né? Aí entra em contato com vocês para mediar. Né? Para tentar apaziguar os ânimos, para tentar restabelecer esse diálogo. E isso é feito aonde? É feito lá no DIME ou é feito... Vocês vão até a unidade onde o conflito está acontecendo para tentar restabelecer ou manter esse diálogo aí, ligar esses dois pontos? Então, nós temos como eu posso falar, um protocolo, protocolo não seria a minha palavra, mas assim, uma organização que é a seguinte, vem uma demanda para nós, pode ser por e-mail, né? Eu, professora, ou eu, diretor, estou com uma situação e preciso de uma ajuda. Aí, minhas colegas do comitê de mediação agendam, né? Fazem um agendamento com as pessoas envolvidas ou com quem pediu a reunião, escutam e, se for o caso, vai chamar os envolvidos na situação. Então, as partes são ouvidas separadamente e, caso tenha consenso de
das pessoas conversarem. Tipo, você aceita conversar comigo? Frente a frente? Isso mesmo, Duran. Okay, e aí se faz a mediação. Caso do contrário, porque a mediação ela não é obrigatória, não é uma convocação para mediação, a gente está ali para facilitar essa conversa. Se as pessoas não quiserem, aí a gente encerra ali, ó, não, né, as partes não deu. Vamos ter que resolver de outra maneira. E assim, o importante falar, né, Duran, que o DIME, ele não é o departamento que tu vai para o DIME, ou essas demandas vão para processo administrativo. Eu acho assim que ainda tem muita desconstrução a fazer, porque nós estamos ali justamente para evitar que o servidor, né, passe por um processo administrativo, né? Quando, como eu falei antes no início do nosso diálogo, quando tem alguma questão do estatuto que ele feriu por desconhecimento ou por outra situação, né? Não, nós estamos ali justamente para não chegar a essa situação de processo administrativo. E quando as duas partes aceitam conversar, 100% de assertividade, consegue se resolver o problema ali? Ou quase 100%? Quando tem os diálogos, né? Ok, sim. E quando não, às vezes a situação, já por ser ouvido, já vai se dissipando, daí já entram outras, daí o que acontece muito, né, Dura, é quando nós escutamos as partes, a gente vê que tem outras situações na unidade que precisam de um ajuste. Ou é uma parte pedagógica, ou é a parte administrativa, e aí nós entramos em contato também com os ensinos, né, para que eles possam dar esse suporte na prática, porque o DIME, a princípio, ele não vai na unidade. Não, pode ir, mas nós não estamos lá todos os dias, né, então os ensinos que estão lá contribuem conosco nesse sentido. Legal, aí bacana, um dos objetivos aí é fazer essa mediação entre os conflitos, né? Isso. O mundo está precisando disso, de mediadores. Bom, agora deixa eu chamar aqui, Nívia, o nosso quadro é o seguinte, e hoje Maurício Pereira fala de uma pesquisa que aponta um dos fatores mais importantes para a vida longa e feliz. E fique atento, porque mais que dinheiro, mais que fama, são os relacionamentos que você mantém que vão te levar a ter mais longevidade e felicidade. É o seguinte, bons relacionamentos. Eu fiz essa pausa grande nesse nosso quadro de hoje, porque bons relacionamentos é uma resposta a uma pergunta que um estudo, considerado um dos estudos mais longevos da história, ele é repetido há mais de 80 anos. Algumas pessoas que lá no início foram entrevistadas, ainda hoje são entrevistadas por esse estudo de Harvard. Os seus filhos são entrevistados, os seus netos são entrevistados e assim por diante. Esse estudo, que você pode pesquisar na internet, ele está lá, ele faz uma pergunta muito interessante, que serve para a gente pensar a nossa existência no aqui e no agora. A pergunta é assim, é uma pergunta simples de pesquisa, mas de complexa resposta. O que mantém as pessoas felizes e saudáveis ao longo da vida? Não é o filho que nasceu, o pai que ficou um bobão e com razão. Não é isso que eu estou falando. Quem aqui me vê deve lembrar que são vários os momentos que a gente tem felicidade. Quem sabe um misto de felicidade, prazer, alegria, e aqui a cada palavra dessa daria um quadro, porque os conceitos são completamente distintos. Mas é mais profunda a pergunta. A pergunta é, o que mantém uma pessoa feliz e saudável ao longo da sua vida? E esse estudo, que ele é repetido constantemente, ele chega sempre a uma conclusão. Bons relacionamentos. Olha que interessante. Quem aqui já não pensou, quando eu estou falando aqui naquela amiga, né, chamada tóxica, ou amigo, no ambiente de trabalho, ele chega para trabalhar, não fala com ninguém, não dá bom dia, não dá boa tarde. Quando vai embora, que bom, foi embora. Engraçado que muitos desses nem falam nada, mas a sua simples presença estraga o ambiente. E o contrário é muito verdadeiro. Tem aquelas pessoas que quando faltam ao trabalho, ficam doentes. Ela faz uma falta tremenda, porque não só a presença dela
ilumina, engrandece e traz felicidade para o ambiente, como quando ela começa a falar. Aí sim, ela só fala coisa boa. Ela acorda e dá bom dia, independente se o dia está nublado, chovendo ou com sol. Ela tem aquilo que se chama de energia positiva. E aí, ela, no ambiente de trabalho, a todos ilumina. Então, a pergunta e a resposta é uma só. Bons relacionamentos ao longo da vida nos faz viver mais saudável e mais feliz. E aqui saudável, eu falo sim da saúde física. Alguns dizem, né, que o câncer está dentro da gente. Nós é que o desenvolvemos. À luz de como nós nos relacionamos, como nós enfrentamos os desafios da vida, como nós nos relacionamos com os outros. Então, o que a gente precisa colocar como meta, como objetivo final da nossa vida, e final que eu quero dizer como objetivo principal, é bons relacionamentos, é ser agradável com quem está consigo, né? É curtir cada momento, é vibrar com o momento, é alegria, é felicidade, logo é saúde. E aí você deve agora pensar comigo, agora eu sei, porque às vezes tem um cara, sempre chega no trabalho, ele não fala nada, mas o clima ficou pesado e engraçado, né? É a energia dele que é ruim. Se ele falar, então estraga o resto tudo. E o contrário é muito melhor, né? Quando as pessoas são queridas. Esse querido, ela é importante, essa palavra, porque querido significa que eu quero. Alguns não gostam que o outro chama, ô querido. Querido é coisa maravilhosa, eu sou querido por ele, eu quero ele. Por que eu quero? Porque quando eu me relaciono com ele, minha vida tem mais felicidade e tem mais saúde. É o seguinte, um grande abraço, um beijo no coração e a educação transforma. Esse foi o nosso quadro, é o seguinte, com o tema Bons Relacionamentos. De volta aqui com o nosso papo com a Nívia Barros, lá da DIME, do DIME. Nívia, o público em geral, né, pode entrar em contato com vocês? Como é que é esse processo? Então, nós no DIME, né, nós temos a ouvidoria setorial da educação. Então, as pessoas, né, quando querem registrar alguma ouvidoria, entram em contato conosco. Mas nosso público-alvo é atender os servidores, né, e a comunidade escolar, né. Certo. Mas entra em contato com a ouvidoria faz essa distribuição. Isso, distribui para os departamentos, né. Enfim. Muito bem. Bom, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso Educa Floripa. O papo está muito bacana. Pena que o tempo é curto, mas enfim, vamos tentar saber aqui, arrancar de você quais são, né, os projetos para o ano que vem, os principais desafios para 2023, já que a gente já está chegando no final do ano. Sim, né? Então eu acho que o nosso desafio, né, é que a gente possa qualificar cada vez mais o nosso trabalho, né, no departamento, qualificar cada vez mais as relações, né, nas unidades. Nós temos projetos de fazer formação para o ano que vem, com os novos diretores que serão escolhidos, inclusive hoje, né, foram escolhidos, estão sendo escolhidos, né, esse ano, e seguir, né, sendo esse lugar de acolhimento, de escuta, né, porque nós tratamos com questões delicadas da vida do servidor, né, como eu já falei no decorrer aqui, da questão do estatuto, do servidor, né, do cumprimento dos nossos deveres e direitos, mas que isso seja de uma forma, né, qualificada, humana, né, sensível, né, porque afinal de contas somos todos sujeitos, né, estamos trabalhando, fazendo o nosso melhor, né. Então... Depois de um 2023, aliás, 2022 agitado, férias agora na sequência, não? Vai ter um recesso aí? O recesso, né, mas a gente, né, nos cargos que hoje eu ocupo, né, as férias sempre são assim combinadas, mais né? Curtinhas também. Mais curtinhas, né? Meio full time. Isso, exatamente. Nívia, foi um prazer conversar com você. Foi muito legal para a gente, esclarecedor, saber quais as funções do DIME, né, os seus objetivos, e a gente torce muito aqui, a equipe do Educa Floripa, que para o ano que vem todos os projetos, né, sejam realizados ali. Manda um abraço aí para a tua equipe. Pode, né? deixar. E a gente aqui deseja um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para vocês. Então, eu também agradeço muito a oportunidade, né? Fiquei muito feliz, repito, de estar aqui com vocês e falar um pouquinho do DIME, né? Que é
né, uma oportunidade que eu tive o ano passado de assumir essa chefia, né, com o convite do professor Maurício e da minha chefia, né, a Fabrícia, né, que eu cuido com muito carinho desse lugar e muito profissionalismo. Maravilha. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigada. Bom, o Educa Floripa fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Tchau, pessoal.